Olha, eu sei que elogiei a série de Devil May Cry e não muda minha opinião, ainda é uma série mediana. Mas, cara, o Adi Shankar fez um curso com a Rachel Ziegler de como conversar com o público? Não é possível! Eu sou o Daniel Kisaragi, sejam bem-vindos ao Toca da Cube e esse é um vídeo sobre as mais recentes notícias em volta da série de Devil May Cry da Netflix, mas principalmente o porquê temos que ficar um pouco com receio do que vem nessa Season 2. E isso vindo de um cara que até gostou da Season 1, já mostra um alerta vermelho desgraçado. Mas antes de começar, já deixa o seu like e se inscreva antes que Adi Shankar vá atrás de mais uma série de jogo. Eu ouvi dizer que ele adquiriu os direitos de Duke Nukem, hein? Só joguei. Nos últimos dias, Adi Shankar, o diretor por trás da série de Devil May Cry e Castlevania, tem falado mais sobre a Season 2 de DMC e... como eu posso dizer isso sem parecer um babaca? Ele parece que está sendo ensinado como falar por várias pessoas diferentes que não se conversam e nem sabem o que estão falando, porque eu nunca vi. Vamos começar pela mais antiga. O site O Vício lançou uma notícia em abril onde ele diz que a primeira temporada servia como uma porta de entrada para os fãs casuais e os novatos para o universo de Devil May Cry. Sua intenção seria servir de rampa para esses fãs poderem seguir essa história, palavras dele antes que venham me encher o saco. O problema virou o surgimento do Virgil no final da temporada, pois isso faz a narrativa mudar para uma mais próxima dos fãs hardcore e puristas do jogo. Sua promessa nessa notícia é de que a Season 2 seria onde eles vão honrar o legado de Devil May Cry. Em suas palavras, tudo foi pensado como um jogo longo, um plano arquitetônico para construir e expandir todo o universo de Devil May Cry ao longo das temporadas. Antes de falar sobre essa notícia, eu quero falar do que foi mencionado nas outras, e aí a gente vai dissecar tudo de uma vez. Em junho, praticamente uns 3 dias atrás, o Vício manda outra notícia onde ele diz que será tudo diferente. Eu não tô zoando, mas sabe o mais bizarro? Na boa, eu tive que ver na mensagem e nem assim eu acreditei. Eles dizem que a ideia é mudar completamente o tom da série, e na Season 2 teremos o Virgil como protagonista. Ai ai, eu tenho uma crítica muito pesada sobre essa ideia, mas vamos deixar pro final, beleza? Vamos lá. Ele disse que a segunda temporada vai ser uma série completamente nova, mas ainda mantém a ideia inicial de querer expandir o universo de Devil May Cry. Porém, como o Virgil é um personagem bem diferente, isso exige mudar o estilo e tom. Agora, vamos começar com o festival de momentos icônicos que eu me pergunto quem foi o desgraçado que falou pra ele dizer isso? Eu vou só repetir a frase, porque não dá. De acordo com a notícia, ele disse: "Eu quero superar Arcane em audiência. Arcane é como o Coringa queimando dinheiro, e é incrível. Mas com a segunda temporada de Devil May Cry, eu quero aparecer com um balão de água e destruir um tanque, porque isso é legal." Meu Deus, eu falando isso ficou ainda pior. Achando que não poderia piorar, eles simplesmente mandam Devil May Cry não é um anime. Por quê? Sei lá, de acordo com ele, apesar da estética anime, que é exatamente o motivo para essa série ser considerada um anime, afinal, o que define ser um anime é seguir o estilo de animação japonesa para animes, que é exatamente o que ele faz. O diretor diz que seu trabalho segue mais a linha de X-Men, Batman, Animated Series ou Gargoyles. Só uma perguntinha rápida, alguém lembra de Gargoyles? Ele diz que sempre viu esses desenhos quando criança e achava bem maneiro, mas como os via presos a padrões de transmissão, ele se perguntava o como eles poderiam ser se fossem livres. Ok, agora ele tá querendo bancar o Eren. Se bem que para muitos ele tá no caminho certo. Ao invés de um genocídio de 80% da humanidade, ele já seguiu para a destruição completa de pelo menos uns 2 universos de acordo com muitos. Mas agora vem a bomba. Eu nem sei o que eu tava esperando, mas o site da IGN mandou hoje, dia 23 de junho, uma notícia falando dessa frase do Adi Shankar, que ele pretende que a Season 2 seja completamente diferente, e um dos comentários que ele recebeu foi de um fã dos jogos, que até foi bem educado, devo dizer. A frase do fã foi pedindo que o Dante pare de ser um bucha que só apanha e vire logo o personagem badass que conhecemos nos jogos. Outro usuário do Twitter conseguiu também ser bem educado, e eu enalteço isso porque falando dessa série e Twitter chega a ser raridade. Nas palavras dele, não é só que eles crescem, é como eles crescem. As pessoas não ficam chateadas porque o Dante não vira um cara durão instantaneamente. Elas ficam chateadas porque você entendeu mal a natureza da jornada dele. E a da Lady, aliás.
Só que aí que a IGN manda a frase que eu acredito ter vindo do próprio Mundus. A versão de Shankar não foi feita para ser canônica, o que lhe permite ser criativo. Ai, por falar em Coringa, eu tô sentindo que eu tô virando um agora. De acordo com a notícia, ele comentou no Twitter: cada franquia é uma fera diferente. Depende muito da propriedade intelectual. Com Devil May Cry, já havia uma continuidade profunda e conflitante entre jogos, mangás, etc. Então, optar por um estilo não canônico e criar meu próprio universo animado me deu espaço para honrar o espírito sem ficar preso à ginástica de linha do tempo. Agora sim, vamos lá. Por que isso me deixa tão encucado? Se bem que a pergunta deveria ser: por que não me deixaria, não é? A real é que Adi Shankar consegue mesmo pegar uma ideia que não foi a melhor coisa do mundo e faz o pessoal ficar cada vez mais preocupado. Se você já viu Dr. Stone, sabe os momentos que o Senko fala de seu plano para criar algo simplesmente inovador e a reação do Gen é simplesmente: estamos condenados. É assim que eu sinto que é uma conversa com esse cara, ou até mesmo a reação de alguém lendo as frases dele. Quero enaltecer novamente que eu não mudei minha opinião sobre a Season 1, e eu ainda acho que ela foi decente ou até boa. Isso porque ele fez aquilo que eu imaginaria que faria. Construiu um mundo com Devil May Cry e expandiu a história. De uma forma satisfatória? Aí é outra história. Até porque mesmo gostando das lutas e dos personagens principais, eu ainda odeio várias inserções e algumas personalidades mesmo entre os personagens principais. A Lady mesmo não dá pra passar pano, e olha que ela é a minha personagem feminina favorita de toda a franquia. O problema mesmo dessas frases do Shankar é que ele parece que nunca se decide, e quando decide, parece que ele só escolhe a opção mais estúpida ou complicada. Sério, o que parece mais simples? Copiar a história, rasa ou não, tanto faz, que existe no jogo, ignorando praticamente lógica de cidades simplesmente vazias por motivos de não podemos ter ninguém atrapalhando a ação do Dante, ou até o fato da história da Lady no jogo ser literalmente: meu pai matou minha mãe para ir atrás de adquirir o poder de Esparda e por isso eu odeio demônios no geral. Ou recriar todo o universo de uma forma que Deus sabe como você vai fazer isso sem virar uma bagunça, e menos ainda como você conseguiria fazer isso sem criar inimizade com praticamente 90% da fandom do jogo que gostaria de ver a história original do jogo em uma animação. O problema inicial dessas adaptações é que o diretor pretende pegar histórias que, no seu conteúdo original, são bem simples e até rasas demais para gerar conteúdo suficiente e quer transformar em uma série de 8 episódios por temporada com pelo menos umas 5 temporadas. Agora, deixa eu explicar uma coisa. Quando eu digo que a história é rasa ou quase inexistente, eu não estou dizendo que é uma merda, mas sim que não existe conteúdo suficiente no material base, que seria o jogo em si, para render uma série de 8 episódios de 20 minutos. Pensa bem, qual o enredo de DMC3, por exemplo? Dante tá na loja, é visitado pelo Arkham falando do Virgil, depois ele descobre que o irmão dele fez uma torre para arrumar uma baguncinha e vai dar um sacode nele. Invade o Temenigru, leva um sacode do Virgil, desperta o Devil Trigger, é comido pelo Leviatã, mata ele, volta pra torre para levar outra surra do Virgil e descobrir que o Arkham tava por trás de tudo e queria poder do Esparda. Sobe o resto da torre, encara a Lady, mata o Arkham, derruba o Virgil e acabou. No meio disso, o que poderia ser aproveitado? Ou seja, que não faz parte do conteúdo apenas pela gameplay. Lady sendo enganada pelo Arkham depois dele ser traído pelo Virgil, as conversas dele com a Lady matando o Arkham depois de derrotarmos ele, o aparecimento dela na entrada da torre. Até posso apelar um pouco e colocar o Beowulf, por ser um inimigo do Esparda que vira temporariamente uma arma secundária do Virgil, que nunca aparece em cutscene que eu me lembre, mas tudo bem. Ou até o Doppelganger, se quiser. Mas agora me diz, como você faz 8 episódios de 20 minutos só com isso? Metade das coisas que eu listei renderia cenas de uns 30 segundos. Ou ele teria que enfiar uma porrada de filler, tipo os puzzles, chefes que não afetam em praticamente nada do enredo, como Nivan ou Digapid, que até servem como obstáculo do jogo para seguirmos em frente, mas enredo? Praticamente se não fôssemos pra lá não mudaria nada.
Explicado esse ponto, eu digo que o Shankar é burro exatamente por isso. Ele ouve alguém pedindo uma limonada e dizendo, cara, só pega o limão e espreme na água e depois coloca açúcar. Acabou! E ele pensa, por que não pegar mais outras coisas, tipo laranja, uma pitada de maracujá e kiwi? Talvez fique bom e, mano, pra quê? Eu não digo que o serviço é uma merda, porque teve coisa boa. Mas de fato, as inserções em grande parte são uma droga exatamente por não conversar com a série ou com a franquia. Agora, sobre a comparação dele com Arcane, cara, eu não vi Arcane. E nem preciso pra saber que a frase dele foi idiota. Tudo bem, ele deseja superar a audiência de Arcane. Esse não é o problema. E tudo bem ele acreditar que seu trabalho seja capaz disso. Até porque o pessoal não gostar não impede de ter uma audiência boa. Velma é um exemplo disso. O problema foi a comparação com a cena do Coringa em Dark Knight. Tipo, aquela cena foi maneira? Olha, sinceramente, mesmo, eu diria que foi uma das mais fracas dele no filme. Eu posso passar horas listando cenas melhores do que ele tacando fogo no dinheiro e o cara quer enaltecer isso como uma coisa grandiosa? Piora mais ainda, quando ele diz que sua intenção é acabar com a alegria de Arcane, superando o feito dessa série com Devil May Cry, usando como analogia ele apagar o fogo com um balão de água e destruir um tanque? Eu nem sei se entendi realmente o que ele quis dizer. Por fim, vamos falar do que foi dito na última notícia. Os tweets foram bem educados e focando em um ponto relevante de fato. Mas alguém me diz, quem foi o jumento que deu a ideia de que seria inteligente ou até seguro dizer que a Season 2 seria uma temporada focada no Virgil? Sério, quer algo mais perigoso do que mexer com o Dante nessa franquia? É simples, mexe com o Virgil. A galera tem um amor quase incondicional pelo Virgil. Ele não é só um meme do Storm is Approaching. Where's your motivation? Ele tá mais pra o Rugal de Devil May Cry. Ele enfia porrada nos jogadores desde o início da franquia e a galera vai atrás pedindo mais. E quando o derrota, só quer que ele volte pra poderem apanhar mais até vencê-lo de novo. Esse infeliz é praticamente o Vegeta de DMC, o rival que chama tanta atenção, ou até mais, do que o protagonista. Por que você acha que desde DMC 3 Special Edition eles liberam o Virgil pra ser jogável? O desgraçado nem existe na história de DMC 4, mas ele é desbloqueável pra jogar. Ele existe sim, porque o Nero é filho dele. Ok, então me fala, cadê a cena onde ele aparece? A Yamato aparece, mas o Virgil foi comprar cigarro e tava com medo do filho bastardo reconhecer ele. Imagina só, a cara de pau do maluco de querer meter essa de enfiar logo o bicho mais problemático de se mexer na franquia como protagonista da segunda temporada de uma série que recebeu o hate de todos os lados. Isso tudo fora os culhões do desgraçado que diz que deseja criar um universo animado próprio e seguir um estilo não canônico para poder ter mais liberdade sem precisar ficar preso à linha temporal da franquia, já que tem muitas ramificações, como nos jogos, novels, mangá e etc. Cara, eu admito que eu vi isso de universo animado da Capcom como uma ideia curiosa e até interessante, mas como eu disse antes, se fizer direito. Eu vou voltar a usar o exemplo que eu dei no outro vídeo, MCU e DCU. Enquanto o MCU aproveitou personagens que, fora do meio de quadrinhos, eram praticamente esquecidos ou ignorados, como Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Viúva Negra, Gavião Arqueiro, que vamos combinar dessa galera toda, eu acho que metade nem sequer sabia que existia, ou se sabia, só sabia por nome e talvez uma imagem muito aleatória do personagem, conseguiu criar um universo rico que foi se expandindo cada vez mais até culminar em Ultimato, que foi praticamente um evento histórico para o cinema. O DCU tinha muito mais facilidade de trazer seus heróis por serem muito mais falados fora do meio de quadrinhos. Qualquer um conhece o Superman, Flash, Batman, Mulher Maravilha, até o Cyborg ficou mais conhecido pelo desenho dos Jovens Titãs. Mas é aquilo, né? Ter um grupo conhecido que chama atenção e ter um planejamento que vive sendo alterado, recortado
Ou só é feito imaginando que cada filme tem que ter a duração da trilogia inteira do Senhor dos Anéis Director's Cut, é o fim da picada. E o resultado não poderia ser outro. Mesmo sendo mais fácil de chamar atenção por ter heróis mais conhecidos e já ter o meio de heróis no cinema mais consolidado, o DCU do Snyder só não fracassou mais porque não deixaram ele continuar. E ainda enalteceram o Snyder Cut que, de fato, melhora bastante coisa. Isso é, se você tiver 6 horas disponíveis para ver um único filme. O universo Capcom é rico e cheio de personagens interessantes, como Leon, Chris, Mega Man, Ryu, Morrigan, Dante, Sigma, Amaterasu. Cara, só olha o elenco da Capcom nos Marvel vs Capcom. Aquilo já tem uma galera que renderia histórias muito boas, até porque vieram de jogos muito bons. Mas não é porque eles são personagens maneiros que qualquer roteiro feito em 2 segundos por uma criança de 5 anos vai render rios de dinheiro só por ter eles. É a coisa mais básica do mundo. O cara tá pensando em fazer um universo animado próprio e tudo indica que ele tenha 2 intenções e eu não sei qual delas é mais assustadora. Sério, os trailers de Silent Hill me dão menos medo do que imaginar o que eu vou falar agora. A primeira seria fazer um universo animado da Capcom, onde ele já introduziu informações de Raccoon City para ter Resident Evil e até a figura do Mega Man para dizer que ele pode ser um personagem nessa série. Mas visto que ele enxerga as histórias como um negócio tão complicado de simplesmente tentar seguir e pretende fazer uma obra não canônica, eu tenho medo do que pode vir disso. Afinal, Devil May Cry ele enfiou tretas de corrupção do governo americano e colonização do Makai sendo mascarado pela mídia. O mais perto que teve disso foi aquele refri do demônio feito pela Succubus em DMC Devil May Cry. Já o outro, meu Deus, seria fazer um universo animado do próprio Shankar. Lembra que eu disse que ele adquiriu Duke Nukem? Pois é, eu queria muito que fosse uma piada, mas não é. Ele não só comprou os direitos de Duke Nukem da Gearbox, como também admitiu que não pretende deixar ninguém diga a ele o que fazer com a franquia. Agora imagina o seguinte, pense quais são as franquias que ele possui. Primeiro foi Castlevania, depois Devil May Cry, e agora Duke Nukem. O que pode vir disso? O Dante indo encarar o Drácula quando do nada surgem porcos armados e um brother de boca torta falando merda e querendo dar em cima da Lady porque ela é uma mina gostosa? Eu tinha dito antes que tinha como ser pior, não falei? Olha, sinceramente eu nem sei o que pensar nessa notícia. Eu ainda estou levemente curioso sobre a Season 2 de Devil May Cry, mas ao mesmo tempo eu tô com medo do que pode surgir dessa franquia. Porque se o Neil Druckmann conseguiu transformar The Last of Us naquilo, por questão de não preciso ouvir críticas de ninguém porque eu sei o que eu estou fazendo, imagino que o Shankar, que já não era exatamente um grande diretor, pode acabar tentando juntar tantas ideias e tantas coisas em uma sem conseguir desenvolver nenhuma delas antes disso.